Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças ao nosso bom Deus, quando nós estamos aqui prestando um culto de adoração ao nosso Deus. É uma oportunidade responsável e eu queria partilhar com os irmãos em Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Falamos aquilo que o Espírito Santo nos direcionar nessa noite. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 2, verso de número 9. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Amém? Pode tomar os assentos, irmãos? Glória a Deus. Aqui está uma palavra conhecida e várias vezes nós temos meditado neste assunto. Porque o nosso Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vejo esta palavra e vejo que Jesus sempre fazendo missões, curando, libertando e salvando. Pela primeira vez, quando Jesus entrou em Cafarnaum, e ele chegou em uma sinagoga, e o texto diz no capítulo 1, ele estava ali pregando a palavra. E de repente, no meio daquela congregação, um homem estava ali possesso, com demônios, e Jesus o repreendeu o demônio do corpo daquele homem, e aquele homem foi liberto naquele instante. E Jesus continuou pregando, e ele saindo daquele lugar, o texto diz aqui no capítulo 2, verso 1, e alguns dias depois entrou Jesus novamente em Cafarnaum, pela segunda vez, e anunciaram que ele estava em casa. Aleluia. Eu vejo aqui que a perseverança de 4 homens carregando um paralítico. E ao controvérsia desse texto, Jesus ele cura e também perdoa aquele paralítico. E o texto diz que no mesmo instante, quando ele estava em casa, Jesus ele trabalhava até na casa aonde ele estava anunciando a palavra. E o texto diz que muita gente veio de toda parte, de tal modo que não cabia nem mesmo ao redor da porta, porque a casa era cheia. Porque aonde está Jesus, a casa é cheia. E milagre acontece. Porque muitos conheciam Jesus. E aonde ele estava, o povo ia aonde ele estava. E o texto diz que a casa de Jesus era uma congregação. A casa de Jesus era um local aonde ele estava transmitindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas a casa terrena de Jesus sempre será pequena para receber as pessoas a qual ele ama. Mas a casa celestial
cabe a todos aqueles que permanecer até o fim. Aleluia. Então vieram até ele trazido um paralítico, carregado por 4. E os carregadores de paralítico conhecem a dificuldade daquele homem a levar um enfermo aos pés de Jesus. Ele estava levando algo para ser depositado aos pés de Jesus. 4 atitudes daqueles homens a levar um paralítico até Jesus. E hoje é um culto missionário, um culto de missões. Quando nós falamos de missões, nós não falamos só de contribuição, nós falamos de almas, que é a parte principal a qual nós anunciamos. Mas observa o texto, irmãos. O trabalho daqueles carregadores era muito difícil. Eles queriam estar livres daquele grande responsabilidade, porque era uma grande responsabilidade, a levar um enfermo até Jesus. Pode ser que na mente dele, ele diz: olha, ouvi falar que esse homem cura, esse homem liberta, esse homem salva. Mas entenda nessa noite, se você está enfermo, esperando algo da parte de Cristo, creia que um milagre pode ocorrer aqui nessa noite. Mas precisamos ter fé, porque a fé, ela faz você ver. A fé, ela faz você crer. A fé, ela faz você abraçar o invisível, porque o sobrenatural, ele atua no nosso natural, e o milagre acontece, e o nome do Senhor é glorificado por aquilo que nós recebemos. Aleluia. Ele procurava os meios de entrar enquanto ouvia de longe a palavra que estava sendo anunciada pelo próprio Cristo dentro do interior daquela casa. Eles ouviam de longe a casa cheia e Jesus anunciando a palavra. Irmãos, eu estava lendo esse texto e observei, cada um reagia de uma forma diferente de cada situação adversa. Mas o paralítico vivia uma dependência contínua em seus parentes e seus vizinhos. E o texto diz que muitos já não queriam atendê-los à necessidade, porque só Jesus podia atender a necessidade daquele homem. Mas o texto diz como era difícil encontrar 4 pessoas para carregá-los, mas aquele seria a última vez que ele seria carregado. Que fé, que unção que aqueles homens teve, confiança naquilo que estava sendo depositado. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, o que você tem depositado nesta noite aqui nesse culto, aos pés de Jesus. Porque não estamos aqui por acaso, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós temos que viver no Espírito, nós temos que andar no Espírito, porque Jesus, ele quer fazer. E muitas vezes a arrogância de nós, aquilo, muitas vezes a confiança não está agindo, não está se manifestando. Mas Jesus quer que você tenha fé, você tenha confiança, você acredita naquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida. E muitas vezes você está passando um processo difícil lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu emprego, aonde você anda. Mas Jesus está olhando a sua situação e Ele sabe o que você precisa. Aleluia. E quando perceberam que não podia aproximar-se dele por causa da multidão, e ele descobriu o telhado, a altura do ponto onde eles estavam, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Aleluia. Eles receberam habilidade,
Eles receberam algo para abrir a porta na hora da dificuldade. Homens que estavam ávidos encontram o lugar onde Jesus estava, abrindo o teto. Depois de alguns cálculos, um poderoso exemplo de perseverança. Como vale a pena nós perseverar naquilo que nós queremos receber da parte de Deus. Paulo diz que a tribulação dessa vida produz paciência, e paciência produz experiência, e experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, através do Espírito Santo que nos foi dado. Eu creio que nessa noite, algo está sendo dissipado aqui nesse lugar. Deus, Ele quer tirar suas escamas, para que você veja o amor e o efetuar dele na sua vida, que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Jesus está na casa, irmãos, representado pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Glória a Deus. Mas observe o texto. Quando Jesus viu o tamanho da fé daqueles homens, não o tamanho da fé do paralítico, o tamanho da fé daqueles homens. E o texto diz: disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Mais uma manifestação de fé. Aleluia. Quando agimos, a nossa fé, ela faz nós ver. Então eles não se decepcionaram, pois havia trazido um paralítico para ser curado, mas Jesus apenas perdoou os seus pecados. Jesus, ele podia curar. A hora que desceu o paralítico, Jesus já podia curar ele, mas não, Jesus primeiro tinha que perdoar os pecados dele. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que deixa e confessa alcança a misericórdia. E o texto diz que quando Jesus olhou para ele: filho, perdoado estão os seus pecados. Aleluia. Ele entenderam, se ele está assim por causa dos seus pecados, é melhor ser perdoado, para que quando ele for curado, não voltamos mais carregá-los, esse homem, pois a causa da sua enfermidade será definitivamente resolvida. Mas Jesus foi direto na causa do problema. Então, irmãos, obreiro, irmãs, mocidade, Jesus, ele vai na causa. Primeiro ele não te cura não, primeiro ele olha para a sua fé. Se ele vê fé em você, vê fé em mim, creia que o milagre acontece na nossa vida. Primeiro a fé que ele vê, porque a fé, ele faz, aleluia, acontecer o milagre na nossa vida. Glória a Deus. Eu lembro uma vida caótica, de ruína, que eu vivia, desprezado pelos vizinhos, pela família. Ninguém acreditava que Deus tinha uma obra na minha vida. Eu passei por um momento difícil, eu passei por um momento de solidão, eu passei por um momento terrível na minha vida. Mas um dia, eu estava num certo local. Eu me lembro que um dia eu estava mexendo numa moto. Uma irmã da Assembleia de Deus, e ela entrou no quintal da minha casa, e eu estava arrumando o carburador da moto. Ela pôs a mão no meu ombro e diz: filho, Deus tem uma promessa grande na sua vida, mas você vai passar por um processo. E eu olhei para a cara dela e disse: por que você está falando assim? Você está jogando praga na minha vida? Quem permitiu você entrar nesse portão para dentro? Ela diz: a sua irmã me convidou para orar na casa dela, e você não pode pedir aquilo que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Aí eu falei para ela: então vai. E ela foi. Eu me lembro, depois de um tempo,
as coisas começaram a apertar, irmãos. Algo começou a fechar o cerco da minha vida. Eu me lembro que eu passei um processo difícil, que na hora mais que eu precisei, os amigos, os companheiros me deixaram. Polícia entrando dentro de casa para invadir, para me pegar, e eu debaixo de uma moita, olhando aquela situação. E eu falei para Deus, eu não aguento mais essa situação. Se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir. Irmãos, eu saí daquele local de Sorocaba, fui para São Paulo. Cheguei num quarto, dormindo no chão gelado. Uma vizinha me levava um prato de comida. Até um certo tempo, eu ali. Eu me lembro que um dia eu saí no portão da casa onde eu estava. Veio um rapaz que me conhecia. E ele falou assim para mim, vamos para a igreja. Eu falei, igreja? Jesus tem uma obra na sua vida. Eu falei, será que tem mesmo? Será que ele me aceita nessa situação que eu tô? Se você souber a minha situação, cara, eu acho que você nem falava isso. Ele falou, eu tenho que falar isso porque Deus fez uma obra na minha vida e eu vivi uma situação igual a sua. Eu me lembro que eu entrei, deixei um maço de cigarro, deixei umas coisas lá dentro, vesti uma calça e fui. Quando chegou na igreja, o pastor pregando 2 Reis, capítulo 4, sobre aquela viúva. E de repente ele começou a pregar. No final ele fez o apelo. E eu não aceitei a Cristo. E o rapaz vai lá na frente. Confessa, deixa, que a misericórdia de Deus vai entrar na sua vida. Irmãos. E eu falei para ele, não. Eu não sinto ir lá na frente. Acabou o culto e eu fui embora. Quando eu desci uma favela, parei no meio de um centro. Estou junto com esse irmão. Daqui a pouco para dois caras de terno com uma mala. E disse para mim, você já ouviu falar de Jesus? E eu falei, eu acabei de vir na igreja. O outro falou, não, ele acabou de vir na igreja. Ah, sim. Eu lembro que ele citou um versículo, Salmo 37, verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E eu falei, será que faz mesmo? Você não está de conversa piada não, rapaz? Você não está me enganando? Eu olhei de olho a olho nele, mas chegou uma hora que eu não consegui me controlar. Eu me lembro que ele começou a me evangelizar, esses dois homens, 11 horas da noite, no meio de uma avenida. Mas eu não chegava em casa, estava ali. E eu falei para ele, olha, você está falando que esse Jesus salva, liberta, mas tem uma coisa, eu vou me entregar minha vida a Ele. E na mesma hora, ele falou assim, fecha o olho, nós vamos orar por você. E eu falei para ele, não rapaz, orar aqui no meio da rua, no meio desse povo, vamos ali na praça, vamos ali embaixo daquela árvore, ali você ora por mim. E ele falou, não, se Deus teve esse encontro aqui, vai ser aqui, porque é aqui que o milagre vai acontecer. Eu estava ali, irmãos. Aí ele falou, fecha o olho, rapaz. Fecha o olho, porque hoje é o teu dia. Eu fechei o olho ali meio com medo e começou a orar. Eu vi que algo começou a sair do meu corpo e aquele alivio. Eu comecei a ficar leve. Quando abri o olho, eu vi que o negócio começou a mudar na minha mente. Eu vi que a atuação do Espírito Santo começou a me libertar por dentro. Aquele peso de escravidão começou a se tirar da minha vida. E ali na mesma hora, eles me levaram para casa. Quando eu cheguei em casa, eles doaram uma calça social branca. Ele diz, amanhã eu te busco, eu vou te colocar dentro de um estudo de discipulado. Você vai ficar 1 ano, e eu fiquei 1 ano. Você vai para a feira entregar folheto, eu comecei a entregar folheto. Você vai para